Boa noite. Bem-vindo ao terceiro encontro da nossa série Libertos, o Sonho do Rei. Bom, o nosso objetivo aqui é refletir um pouquinho sobre o significado da liberdade na nossa vida e hoje o nosso tema é a glória. Será que a gente é livre? O que significa liberdade na vida? Posso me considerar uma pessoa livre? Bom, na abertura da série a gente falou sobre o poder e o impacto da palavra. Sua vida por meio da palavra. E a restauração de toda opressão, de todo medo, seja de ordem interna ou externa, ela acontece por meio da palavra, num retorno à palavra. E aí a gente concluiu que a liberdade e o caminho para a liberdade está intimamente ligado a um caminho de retorno à palavra, de intimidade, de conexão com a palavra. Semana passada, a gente viu a experiência do Êxodo. Como que ela foi não só bastante importante como uma mola propulsora para tudo aquilo que Martin Luther King foi fazer na luta por liberdade, que ele estava angariando esforços ali nos Estados Unidos, como a gente percebeu que o Êxodo é também e se configura como um modelo básico para a gente entender o processo da liberdade humana em geral. A Bíblia ela vai refletir essa história e esse relato como uma espécie de protótipo, uma espécie de arquétipo de como é que a salvação, de como é que a libertação, de como é que a redenção acontece na vida de cada ser humano. De fato, a gente percebeu que simplesmente ser declarado justo, como aconteceram com os escravos americanos, não era suficiente. Ainda precisava de um processo de não só aprender a ser livre, como alcançar a definitiva e verdadeira liberdade final. Caso você tenha perdido algum desses momentos que a gente passou aqui antes, ou tenha visto, mas queira conferir de novo, ver alguns tópicos ou alguns detalhes, você pode conferir no nosso site, note.org.br, que lá tem os nossos podcasts. Você vai entrar na área de mídias, entra ali que você vai poder acessar e ouvir tudo que a gente conversou até agora. Bom, vamos ver mais um trechinho do filme Selma. Acredito que podemos fazer a cobertura pelo condado de Lowndes. Mas quando chegar aos últimos dias da marcha para Montgomery e vocês passarem pelos edifícios altos, a cobertura vai ser um desafio. Por favor, considere ir de carro no último trecho e, por favor, considere não fazer um discurso no palácio. Bom, se o Wallace nos receber quando chegarmos, não haverá necessidade de discurso. Você conseguiria isso? Não posso me esconder. Não podemos nos esconder. Você entende? Eu não quero que isso dê errado para o senhor. Não quer se proteger, doutor? Deixa eu tentar fazer isso. Eu sei que o senhor quer viver para ver os frutos desse trabalho, eu sei disso. Só estou pedindo que nos deixe ajudá-lo a fazer isso. Eu não sou diferente de ninguém. Eu quero uma vida longa e feliz. Mas hoje eu não estou focado no que eu quero. Eu estou focado no que Deus quer. Estamos aqui por um motivo. Enfrentamos muitas tormentas. Mas hoje o sol está brilhando e eu quero sentir o seu calor ao lado dessa gente que ama a liberdade e que trabalhou duro para que nós chegássemos até aqui. Eu posso não estar com eles nos dias ensolarados que virão, mas enquanto houver luz no caminho deles, valerá a pena para mim. Dr. King fez ainda outros discursos depois desse momento. Mas no fim da tarde de 4 de abril de 1968, há 50 anos atrás, praticamente, vai se completar 4 de abril próximo agora, ele foi atingido
por tiros na sacada de uma pensão em Memphis, no Tennessee. James Ray foi acusado de fazer os disparos a partir de um quarto de hotel que ele alugou em frente à pousada que Martin Luther King estava. No mesmo dia, o senador Robert Kennedy, irmão do presidente assassinado John Kennedy, ficou incumbido de dar a notícia para uma plateia atônita que já estava preparada para ouvir um discurso dele. A comoção foi enorme depois de ouvirem do assassinato do Dr. King, e o homicídio do pacifista começou a desencadear uma série de reações, uma onda de protesto em mais de 100 cidades americanas. Ironicamente, muitos desses protestos violentos. Cerca de 2 meses depois disso, o próprio senador Robert Kennedy, que anunciara a morte do Dr. King, foi também assassinado e baleado por outro atirador solitário. Pessoas são declaradas livres, sonham, lutam e buscam viver uma vida de liberdade, mas parece que todos nós, inevitavelmente, estamos presos à realidade da morte. Embora tão presente na nossa realidade, a gente jamais se conforma com ela. Já reparou? Nunca fui a um velório onde as pessoas estavam conformadas. Por que será? Será que algum dia a gente vai ficar livre da morte? Será? É sobre isso que a gente vai refletir um pouquinho hoje. E para compreender melhor sobre a morte, como que a gente lida com ela hoje, como que a gente lida com ela agora, é super importante a gente, a partir da perspectiva bíblica, entender como é que a vida começou, para a gente entender como é que ela cessa. É fundamental a gente voltar de novo ao princípio. Em Gênesis 1, Deus cria. Tudo vem à existência a partir da palavra de Deus. Ele ordena e aquilo que nada era passa a ser. E a gente já tratou disso no primeiro encontro. Porém, em Gênesis 2, há um detalhamento de como é que a existência humana, a vida humana, ela acontece. E algo inusitado aparece no texto. Olha que interessante. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e tornou-se o homem um ser vivente. Por um lado, a vida humana está relacionada com a terra. É isso que a gente acabou de ler. O homem ele é pó. Até etimologicamente essa ideia está presente. Porque terra, em hebraico, é Adamá, que é o feminino de Adão. Ou seja, Adão ele é o terroso, mas ele não é só isso, ele não é só pó, ele não é só terra, Adão também é respirador. Eu e você, cada dia, a gente respira cerca de 23 mil vezes. A maioria das vezes a gente nem para pensar ou prestar atenção nisso. Mas é assim que acontece. Ao modelar o primeiro ser humano, aquele boneco de barro, aquele protótipo empoeirento, Deus ele vira de frente para aquele boneco e nesse momento parece que não tem muita fala, tem um movimento. E ele sopra nas suas narinas. Então ele passa a ser um ser vivente. Assim que a vida humana acontece a primeira vez. E o ser humano ele não respira qualquer respiração, ele tem um sopro vital proveniente dos lábios daquele que falou e tudo apareceu, aquele que é a vida em pessoa. E a Bíblia retrata o homem, então, como um ser holístico, complexo e indivisível, nessa junção de terra e de ar. A vida humana, ela existe nesse paradoxo, pó e fôlego de vida, fôlego divino, ambos juntos, estruturados e unidos. Em nossa origem, a gente é feito de modo integral, vivos no todo e não na parte. A gente é mais do que a junção de 2 elementos. Nós somos resultado unificado de 2 ações divinas, que nos separam mais. É inevitável concluir que, em ambos aspectos, tanto pó quanto respirador, o homem ele é dependente, pertencente ao Criador. Desde o paraíso perfeito. Então, segundo a palavra, não tem vida, não tem existência fora do Criador.
a parte dele, não há movimento fora dele. Paulo vai dizer lá na frente, no livro de Atos, nele nós vivemos, nele nós movemos e nele nós existimos. É por isso que o verso que introduziu o nosso diálogo lá no primeiro encontro, na abertura, esse nosso diálogo sobre liberdade, ele vai seguir exatamente nessa linha. Diz o seguinte: o Senhor Deus lhe deu essa ordem para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a primeira menção de morte no texto bíblico. E ela aparece em oposição à palavra de Deus. Pela intervenção divina, o homem existe. Sendo assim, a morte é um desligamento de Deus. É um desligamento entre homem e Criador. A quebra da palavra é a interrupção da vida. O boneco retorna para o pó, reintegrando-se ao mesmo. O próprio Deus diz isso em Gênesis capítulo 3. E o sopro retorna para o seu Criador. Salomão vai ecoar isso em Eclesiastes capítulo 12. A morte é uma intrusa, uma contrariedade à vontade de Deus. Ela vem para confrontar o que Deus queria, o que Deus desejava, o que Deus criou. Logo ao contrário do que muitos dizem por aí, quando a pessoa morre, não há uma aproximação de Deus, há um afastamento. Em Gênesis 2:7, o ser humano é chamado de ser vivente. Literalmente, essa expressão, nefesh hayah, que significa alma vivente. O grande problema é que a nossa compreensão de morte passa por uma compreensão equivocada que a gente tem de alma. Por influências helênicas, filosofia grega, a alma passou a ter uma ideia, principalmente aqui no Ocidente, de vida fora do corpo. Mas isso alastrou no Oriente também. Uma espécie de essência imortal, como se o sopro de vida de Deus significasse uma pessoa presa dentro de um corpo. Contudo, a concepção hebraico-bíblica não tem nada a ver com isso. Nada. O termo nefesh ele pode ser traduzido, inclusive, como uma parte do corpo. Em diversas partes na Bíblia, nefesh é garganta. Você vai ver isso, por exemplo, em Números, capítulo 11, em Salmos, capítulo 105, quando descreve quando quando José foi preso no Egito, havia correntes na sua nefesh, correntes na sua garganta, que carregaram ele para aquela terra de servidão. De fato, em diversas passagens, nefesh se refere ao indivíduo como um todo, o ser integral. Por exemplo, em Gênesis 43, versículo 15, você tem 33 nefeshes na família de Jacó. Ou seja, 33 pessoas. Exatamente. Em Deuteronômio 24:7, há uma severa punição para quem sequestra uma nefesh. Ou seja, quem sequestra uma pessoa. Em Cantares, capítulo 3, a mulher anseia pelo amado da sua nefesh, da sua alma. Perceba que as relações ligadas com a alma, especialmente nesse verso aqui, não são de ordem intelectual apenas. São de ordem corpórea, de afeições sensitivas, hormonais. Nessa passagem, há um anseio sexual da mulher pelo seu marido. Nada mais corpóreo do que isso. O salmista afirma que, como a corça anseia pelas águas, assim a sua nefesh, o seu ser integral, ele tem sede de Deus. Da mesma forma que a garganta da corça seca e sente sede, a alma do salmista tem sede de Deus. Tem sede pelo Senhor. Isso significa que toda a existência dele, física, emocional, intelectual, é um anseio espiritual pelo eterno. Tudo. De fato, quando Deus cria em Gênesis 1, os animais também são chamados de almas viventes. E quando eles morrem, eles passam a ser uma alma morta. É isso. A conclusão óbvia que a gente chega é que nefesh tem a ver com um ser integral, com um ser todo, com o indivíduo por inteiro. Em Números 31:19,
deveria ficar fora do acampamento de Israel qualquer um que tivesse matado uma nefesh. Matado uma pessoa. Conclusão óbvia é o quê? A alma é mortal. Portanto, nós não temos uma alma, a gente é uma alma que pode morrer. Portanto, essa ideia de que o indivíduo teria uma existência incorpórea depois da morte, ela é estranha na Bíblia. Na verdade, a Escritura Sagrada, ela retrata a morte como um estado de total inatividade e inconsciência. E ela utiliza uma metáfora para explicar isso, que é a metáfora do sono. Para explicar a morte, a Bíblia diversas vezes descreve ela como um sono. Antigo e Novo Testamento, inúmeras passagens. Mas como o nosso tempo aqui é curto, eu vou citar apenas uma delas que vem exatamente da boca de Jesus. Antes de ir para lá, a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4, para não deixar dúvidas. Vamos ao texto de Jesus. João capítulo 11, ressurreição de Lázaro. E o texto diz assim para a gente. Prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente falando do sono. Então ele disse claramente, Lázaro morreu. Lázaro é amigo de Jesus, amigo íntimo. Sujeito que convivia com ele pessoalmente, diretamente. Esse indivíduo fica doente. Cristo é avisado, mas ele demora ainda alguns dias onde ele estava. E não vai direto a Lázaro, e Lázaro morre nesse interim. Então, 4 dias depois, o mestre vai até lá para despertá-lo. Ou seja, para ressuscitá-lo. Se o sujeito tivesse ido direto para o céu, depois da morte, a gente deve se perguntar, no mínimo, por que Jesus o traria de volta. Ainda mais depois de ter sofrido o luto de 4 dias. Curioso também que não existe nenhum relato, nem de Lázaro, nem das outras pessoas que Jesus ressuscitou, dizendo algo a respeito do que seria a vida no paraíso. Essa era uma discussão intensa que acontecia, principalmente entre fariseus e saduceus. Na época, era, no mínimo, esperado que as pessoas, em algum momento, chegassem a discutir sobre isso e perguntar, peraí, Lázaro, então, como é que é do lado de lá? A gente não tem relato de nada disso na Bíblia. A Bíblia compara a morte com um sono inconsciente, onde os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não experienciam emoções de qualquer ordem, não têm qualquer atividade, não realizam nenhum intento de ordem intelectual, volitiva. Depois da morte acabou de vez. Você pode ver algumas dessas vertentes de explicações na Bíblia, no Salmo 146, em Eclesiastes capítulo 9, e a gente entende um pouquinho mais dessas nuances, em alguns outros textos também. E a propósito, Lázaro não está aí para contar a história, ele morreu de novo. Mas não será para sempre assim. A Bíblia descreve a morte como um inimigo a ser destruído. Olha esse texto. Carta de Paulo à igreja que se reunia em Corinto. Ele diz assim para aquele pessoal, o último inimigo a ser destruído é a morte. Isso é sinal de que a morte uma hora vai ter um fim. Vamos tentar ver o contexto de onde que ele soltou essa frase aqui. Vamos ver. Um pouquinho antes ele começa a falar assim, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele mesmo as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. E ele continua, cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Vem o verso que a gente relatou. Satanás, o anjo caído, o diabo, tem diversos nomes.
normalmente tido como o inimigo principal, né? A Bíblia fala de um outro inimigo, normalmente, que é o pecado em si, que habita no ser humano, é a luta pessoal do indivíduo contra ele mesmo, mas aqui fala também de um outro inimigo, que é a morte. A Bíblia ainda fala do mundo em diversos contextos também, que tem uma configuração de inimigo também. Um sistema mundano que confronta as pessoas em distância para com Deus, que tenta afastá-las do caminho de Deus. Mas aqui ele está falando desse inimigo aqui. Deus, ele está preparando, estruturando as coisas para que ele coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés, e o último deles é a morte. Detalhando um pouquinho do que a gente viu, no começo do verso, a primeira coisa que Paulo vai descrever é que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. O que isso quer dizer? Bom, Jesus não foi o primeiro a ressuscitar na história. Obviamente, ele ressuscitou outras pessoas antes dele mesmo ressuscitar. Então, quando Paulo diz primícias, é no sentido de importância e não no sentido cronológico da questão. O que quer dizer que é por causa da ressurreição de Jesus que todas as outras ressurreições elas são possíveis. Em segundo lugar, ele vai dizer que, apesar da morte ter sido introduzida por Adão, quando ele rejeitou a palavra de Deus, a vida ela vem por meio de Jesus, através da ressurreição. Esse é o meio pelo qual a vida retorna. A vida pode ser refeita, a vida pode ser novamente reiniciada, vamos dizer assim. Jesus, que é a palavra encarnada, é aquele que volta, através da palavra, a trazer vida para as pessoas. Em terceiro lugar, outro ponto que a gente viu aqui, é que há um momento específico para que essa ressurreição aconteça. E aqui Paulo é claro em dizer, bem no início desse trecho que a gente leu, é que cada um no seu tempo, e os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Sim, Jesus prometeu que vai voltar uma segunda vez a essa terra. Talvez isso seja novidade para vocês, está ouvindo isso pela primeira vez, mas existem inúmeras passagens, inúmeros versos da boca do próprio Cristo e outras fora da boca do próprio Cristo por outros profetas que dizem que Jesus viria uma primeira vez a essa terra como um bebê, como uma criança, mas viria uma segunda vez como rei. Em quarto lugar, o texto também nos diz que o fim de todas as coisas, inclusive o fim da morte, ele vai culminar e só vai acontecer exatamente nesse momento, quando Jesus retornar, quando ele colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo, obviamente, é a morte, como a gente acabou de ler. Um pouquinho mais para frente, Paulo ele diz o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Em outras palavras, quando Jesus retornar, a peregrinação de angústia pelo deserto da vida, ela se encerra. Esse é o momento. Quando a morte que aflige cada ser humano na terra hoje, ela acaba. Seremos levados a uma terra de paz, uma nova terra, onde a morte já não existirá, e como Paulo diz, esse será um dia de glória. O corpo vai ressuscitar em glória, à semelhança do corpo do próprio Cristo, que foi ressuscitado também em glória. Jimmy Lee Jackson, com 26 anos, foi alvejado numa manifestação pacífica em Marion, Alabama. Faleceu 8 dias depois, e a sua morte precedeu as marchas de Selma Montgomery. Apesar do avanço que essas marchas trouxeram, e a propulsão até que a morte dele teve nessa caminhada, elas não puderam trazer de volta ele do túmulo. Nessa quarta-feira, dia 21/3, foi celebrado o Dia contra a Discriminação Racial, que tem ceifado vidas por séculos. Estava dando uma olhada aí no portal do G1. Em 2016, o Brasil registrou o maior número de assassinatos da história. 7 pessoas mortas a cada hora. São, para ser mais preciso, 61.619 mortes violentas.
o equivalente ao número de mortes provocadas pela bomba atômica em Nagasaki, no Japão. Pessoas morreram, 61 mil. Só em 2016 no Brasil, e as coisas não parecem que estão indo muito bem esse ano também. Mais de 61 mil pessoas só na nossa nação, entre negros e brancos, civis e policiais, homens e mulheres, pobres e ricos, adultos e crianças, seres humanos. A gente está falando de vidas interrompidas pela morte. Certamente, de 2016 para cá, uma, duas ou várias pessoas do seu círculo familiar ou de amigos se foram. E você pode, talvez, lembrar de algumas delas nesse momento. Indivíduos que deixam uma lacuna insubstituível nas suas famílias, nos seus amigos, na vida. E é triste ver como é que o nosso país está caminhando para uma prática habitual triste de usar tragédias como plataforma para promoção partidária, seja de esquerda, seja de direita. Mais triste ainda é que muitos se atrevem a colocar o nome de Deus no meio disso. Escravizados pelas suas ideologias, não percebem o limite da noção de usar vidas que já se foram, dores de famílias, para tentar fazer propaganda daquilo que mais lhes agrada. Quando que isso vai acabar? Quando? Quando? Não vai ser na próxima eleição presidencial, que a partida, para algumas pessoas, parece que vai ser a solução. Não vai ser. Nem na próxima onda de juízes de plantão do Facebook. Não. A morte, como se não bastasse, o abuso dela só terá fim quando o rei retornar. A realidade da morte é triste. Muito triste. Mas a esperança que a gente tem aquece o coração. De que um dia isso tudo vai acabar. Um dia isso tudo vai acabar. A dívida eterna e impagável que a humanidade tem com seus irmãos negros só vai ser resolvida na volta de Jesus. Não tem esperança de que vai ser de outra forma. Só vai ser resolvida quando Ele aparecer nas nuvens dos céus e toda injustiça acabar, e todo abuso acabar, e toda opressão acabar, e quando o único e verdadeiro Rei justo começar a reinar sobre a terra. Nenhuma palavra humana pode consolar de fato as famílias quando elas choram pelos seus queridos que partiram. Mas no fim de tudo, a palavra que deu origem à vida vai pronunciar uma ordem. E essa palavra vai consolar as famílias de verdade, porque ela vai trazer de volta aqueles que hoje dormem, aqueles que hoje se foram e que abriram um buraco no nosso coração. A solução bíblica para a morte não é morrer e ir para o céu, não. Mas é a ressurreição na volta de Cristo, numa nova terra, quando Ele retornar. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Se você desejar e quiser crescer numa jornada de compreensão ainda maior sobre vida, sobre a morte e sobre a proximidade desse momento da volta de Jesus, não se esqueça de preencher o nosso formulário, não
para a gente ter o contato de você, e a gente vai começar uma classe de estudos aprofundados da Bíblia em breve, no início de abril. E vai ser muito legal, se você estiver lá com a gente. Para já, durma com essa esperança. Vai ter fim. E até a próxima semana, onde a gente vai ter o desfecho de todo esse momento que a gente está falando aqui, de liberdade. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela promessa da vida eterna, do retorno de Cristo Jesus. O Senhor conhece as pessoas que estão aqui, e o Senhor conhece o buraco de cada uma delas a respeito das pessoas que elas amam, que não estão mais aqui. Enche, Deus, o nosso coração de paz e de esperança, de que um dia, e ansiamos breve, a gente vai poder de novo rever e abraçar os nossos queridos para nunca mais enfrentar a morte de frente, mas pelo contrário, poder viver com o Senhor face a face. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.